O que eu vou falar agora com você é sobre o fluxograma. O fluxograma é uma ferramenta muito antiga. O casal Gilbert, Frank e Lilia, que trabalharam com estudo de tempos e movimentos, já utilizavam o fluxograma, isso lá no início do século passado, no início dos anos 2000. O fluxograma nós podemos conceituar, ou, dar uma definição como uma representação esquemática, uma representação gráfica de um fluxo qualquer. No caso específico, eu vou tratar aqui do fluxo de trabalho, um fluxo de processo. Esses são alguns símbolos utilizados pelo casal Gilbert para desenvolver os fluxos de trabalho. O casal trabalhava com estudo de tempos e movimentos. Isso aqui já é uma simbologia mais moderna. Mas veja uma coisa, é muito símbolo para uma coisa que precisa ser visual, facilmente assimilável e que a pessoa bata o olho e ela consiga enxergar como funciona aquele determinado fluxo. Partindo de um pressuposto que eu gosto muito e que menos é mais, eu prefiro trabalhar 4 símbolos. Se que haja necessidade de algum símbolo diferente, que é um pequeno círculo que seria início ou conexão. E para que serve esse pequeno círculo? Para iniciar um novo fluxograma ou quando esse fluxograma deve ser feito no sentido vertical, chegando ao final do papel ou da página, aí você coloca assim, um símbolo desse com um número, por exemplo, o número 1, e continua na próxima página, inicia com o número 1. O próximo símbolo é o fluxo, quer dizer, é a sequência das ações ou de todos os procedimentos desse fluxo. O terceiro é a ação, que é um retângulo onde se escreve qual a ação a ser realizada. A ação é sempre no verbo, no infinitivo. Comprar, dirigir, montar, preparar, levantar, abaixar, dirigir, são verbo infinitivo. A próxima, esse é o grande lance do fluxograma. Por que ele é o grande lance do fluxograma? Porque a vida nossa, ela é uma constante tomada de decisão. Assistir aula ou não assistir aula? Levantar cedo ou levantar mais tarde? Tomar banho porque está frio ou deixar de novo para tomar banho mais tarde? Ir à festa ou assistir um filme? Namorar ou não namorar? Ou seja, a gente constantemente, o tempo todo, está diante de decisões. A decisão, ela é representada por um losango. E aí a gente coloca aqui no losango qual a decisão que vai ser tomada. Levanta ou não levanta? Assiste aula? Não assiste aula? Vejo o vídeo ou não vejo o vídeo? Esse losango, o ideal é que tenha apenas 2 caminhos. Um sim, ou seja, assisto aula, então se assisto, vou continuar assistindo aula. Aí vem uma ação. Não assisto, se não assisto, tem outra ação. Vou fazer qualquer coisa, gazeta, seja o que for. Com esses 4 símbolos, nós somos capazes de representar a maioria dos procedimentos, dos fluxos dos procedimentos administrativos ou de processos. E isso facilita. E para quem está vendo o fluxo, construindo, seria melhor, mais adequado dizer, mas ele também é mais adequado para quem vai utilizar esse fluxograma. Quais são as finalidades do fluxograma? Uma finalidade é montar um fluxograma de um processo para analisar esse processo, para fazer a otimização, verificar onde tem inconsistência, duplicação de trabalhos desnecessários. Ele serve também para treinamento. Fica muito mais fácil fazer um treinamento. Chama a pessoa, olha aqui, senta aqui, vem cá, vou te explicar como é que funciona isso. Olha só, e vai explicando. Tá vendo? Aqui você faz isso. Se por acaso tiver faltando a informação, você tem que fazer isso. Se a informação estiver completa, faz aquilo. Então isso serve para treinamento. Isso serve também
para fazer a contratação de pessoas. Que tipo de trabalho que a pessoa vai fazer? Qual a complexidade? Que características tem? Que tipo de competências que são necessárias? Analisando um fluxo de trabalho, dá para perceber essas características. E eu trouxe um exemplo de um fluxograma, que eu vou mostrar com mais detalhe uma pequena parte, mas queria só chamar a atenção, encontrei esse fluxograma na internet, e tem algumas coisas nesse fluxograma que eu particularmente acho que deveria ser feito de uma forma diferente. Então vamos lá. O que esse fluxograma está demonstrando? É um fluxograma para que o motorista comece a dirigir o carro. Então vamos ver um detalhe aqui. Então é assim, motorista, aí ele vem o início. Então, o ideal, no caso, né, no modelo que eu adoto, é colocar um círculo. Mas não tem problema que ele não seja um círculo. Aí ele coloca motorista. Se é ação, não devia estar o nome do motorista lá. Quando a gente quer mudar de operador, então é melhor colocar o operador do lado. Pega a chave, abre a porta do carro, entra, senta no banco e fecha a porta. Então, isso aqui ele está mostrando como uma ação. Mas o ideal seria que fossem várias ações. Então, um retângulo para pega a chave, um retângulo para abre a porta, um retângulo para entra, e assim por diante. Mas vamos ver uma outra coisa. Pega a chave. Mas está com a chave? Pode ter esquecido a chave. Então, a primeira seria uma decisão. A chave está na mão? Se está na mão, pega a chave e abre a porta. Se não está na mão, vai buscar. Aí entra aqui, bom, mas vamos considerar do jeito que está. Pega a chave, abre a porta, entra. Ele sintetizou tudo em uma ação só. O ideal é fazer cada ação em um retângulo. Aí ele vem, bom, agora tem uma decisão. Qual que é a decisão? O carro está no ponto morto ou não? Então, se ele está no ponto morto, ele desce no sentido vertical para a próxima fase. Se ele não está, ele colocou ali qual que é a ação. Pisa na embreagem, coloca em ponto morto, dá a partida. Também aqui deveria ter dividido em várias ações. Pisa na embreagem é uma ação, coloca em ponto morto é outra, a partida é outra. Até vamos dar um exemplo. Se o carro for automático, então teria que verificar, é carro automático ou não é carro automático? Porque se for automático, tem um procedimento, se não for, é outro. Se está no ponto morto, o carro deve sair para frente. A pergunta é, o carro vai para frente ou para trás? Vai dar ré? Inclusive, eu acho que isso aqui a gente pode fazer de uma forma mais simples. Dar ré? Sim ou não? E ali, quando ele fala, vou voltar no ponto morto, certo? Está em ponto morto. Aí ele diz, não. Então não está em ponto morto. O que vai fazer? Pisa na embreagem, coloca no ponto morto, dá a partida, mas veja que a linha retorna, o fluxo retorna para onde? Para o sim. Porque esse procedimento aqui do lado é para quê? Para colocar o carro em ponto morto. Então é muito comum isso. Ou o procedimento acaba, ou ele retorna para o fluxo. Bom, a ideia é essa, era só para dar uma visão geral de como funciona. E eu mostrei aqui um fluxograma e fiz aqui as minhas considerações de pequenos detalhes que podem ser melhorados nesse fluxograma. Mas antes de terminar, eu queria só chamar a atenção de você. Toda vez que for fazer um trabalho desse, padronize, coloque todos os símbolos de um mesmo tamanho. Então defina mais ou menos o tamanho que você vai precisar, por exemplo, para a ação, e coloque o símbolo, todos os símbolos, do mesmo tamanho, de forma que caiba a maior quantidade de informações necessárias. Os outros, se ficar com pouca informação, não tem problema. Então faça o retângulo, mantenha um padrão, porque vai ficar mais bonito. Lembre-se que isso aqui é visual e ele tem que ser algo que seja harmônico.
Aliás, a harmonia é algo que a gente tem sempre procurado. Tudo bem? Então é isso. Numa próxima, vou falar de outro assunto para você. Um abraço.